Olá, turminha do quarto ano. Começar essa semana não deu, né? Nós iríamos voltar hoje, dia 29. Os governantes deram mais 3 dias, segunda, terça e quarta, né? Que na quinta eles sabem que geralmente não iria ter aula porque essa semana é a semana da Páscoa. Então eles sabem que as escolas na quinta não iriam funcionar mesmo. E na sexta é o feriado. Então esses 3 dias eles deram a mais para que as pessoas pudessem ficar mais um pouco em casa e pudessem diminuir mais essa situação, né? Então vamos lá. Então eu estava vendo, nós já terminamos praticamente tudo. Quarto ano, o assunto da primeira unidade. Só tem alguma coisa do livro de gramática, que é o que vocês vão pegar hoje, certo? Então hoje vai assim, vai essa aulinha de gramática. Tia Sol vai botar mais um vídeo explicativo para vocês se interagirem melhor. E uma coisa, essa semana, esses 3 dias, não haverá aquelas atividades que a tia deixa para vocês virem pegar na escola. Essa semana não haverá atividade para pegar na escola. Vocês só vão fazer essa atividade do livro de gramática, tá bom? Então hoje e amanhã a tia Sol passa um livro. Na quarta a gente tem uma aulinha especial sobre a Páscoa, tá bom? Então esses dias que tem, vocês estudem para o teste. Que segunda-feira, segunda e terça, quando nós voltarmos, que a gente volta dia 5, que é quando o governador disse que as escolas poderiam funcionar, aí vocês vão fazer o teste na segunda e na terça. Então vocês estudem para o teste. Então não vai ter essa atividade, tá certo? Do livro, ou para vir pegar na escola, só vai ter a atividade do livro. Então abra aí o livro de gramática na página 24, sílaba tônica. Sílaba tônica, gente, é a sílaba mais forte da palavra. É a sílaba que tem mais força na palavra. Tem a palavra e geralmente todas as palavras ela tem uma sílaba que ela tem mais força. Então chama-se sílaba tônica. Na maioria, em uma parte delas, a gente pode reconhecer quando é mais fácil, quando elas vêm acentuadas. Quando ela vem com acento, a sílaba, com agudo, circunflexo, a gente já sabe de cara que aquela sílaba é a sílaba mais forte. Mas quando não vem, a gente precisa fazer aquela brincadeirinha que tia Sol diz para vocês, que é falar a letra um pouquinho mais alto, tipo cantar, e aí a gente descobre qual foi a parte da sílaba que a gente elevou mais. Então tem assim, na página 24, vocês botem a data e hoje. Moradores de áreas de risco foram... Desculpa. Moradores de áreas de risco foram alertados, mas a tragédia atingiu também outras áreas. E a enchente tomou conta de todo o estado. É assim que expliquei no trecho. Alguns moradores ficaram em dúvida se saíam ou não de suas casas. Então, assim, essa notícia fala de um problema grave da nossa sociedade. Em sua opinião, o que deve ser feito para evitar as enchentes do nosso país? Então, vocês respondam essa questão, que ela é pessoal, e aí vem o assunto propriamente dito. Diz assim, ó, gente: nas palavras há sempre uma sílaba que é pronunciada com mais força. Essa sílaba é chamada de sílaba tônica, que eu só tinha falado antes. É a sílaba que tem mais força, mais forte da palavra. Escreva as palavras destacadas na notícia que vocês leram e circule a sílaba mais forte de cada uma. Tia vai dar só um exemplo e vocês fazem as demais. São 3 no caso. A primeira é também e a sílaba forte é bem. Por que bem? Lembra que tia só explicou que quando é fácil reconhecer quando ela vem acentuada, quando ela vem acentuada já é de cara, a gente já sabe que é ela, a sílaba mais forte da palavra. Então vocês escrevem a palavra também e passam um círculo na sílaba bem
porque é a sílaba forte, e acha as outras duas. De acordo com a posição da sílaba tônica, a palavra é classificada em oxítona, paroxítona e proparoxítona. Por isso é preciso observar a sílaba forte. Se a sílaba é a última, a penúltima ou a antepenúltima. Lembrando, se ela vier acentuada, não vai ter mistério. Fica mais fácil ainda, você sabe que é aquela. Se não vier, você vai ter que falar a palavra para saber onde ela está. E você vai saber se ela é a última, a penúltima ou a antepenúltima. Então tem assim, ó. Sabiá. Aí ele está dizendo que sabiá é a última. Tá fácil porque vem acentuada. Lápis, lápis, certo? E vem acentuada, penúltima. Então é fácil. Árvore, árvore, antepenúltima. Aí a tia, mas aí tá aparecendo árvore que é a primeira. Não. Na palavra árvore, quem é a última sílaba da palavra árvore? O R e o R, né? A última. Quem é a penúltima? A que está no meio. O vó. E a antepenúltima, ar, certo? No caso do lápis, última, pis. E antepenúltima, desculpe, pis. E a penúltima, las. E na palavra sabiá? Na palavra sabiá, ela vem acentuada. E aí já tem a acentuação e você já sabe que é aquela sílaba que é a mais forte no caso, que é a sílaba tônica. Então vamos aí, vamos dando continuidade. Então, turminha do quarto ano, recapitulando, vamos lá de novo. Ele dá oxítona, paroxítona e proparoxítona. Quando ela é última, penúltima e antepenúltima. Vamos lá. Sabiá, última. E vem acentuada, ficou mais fácil. Lápis, penúltima. Lá, vem acentuada. E antepenúltima, árvore, ar. Aí ele diz assim, ó. Quando a sílaba mais forte for a última, que é no caso da palavra sabiá, a palavra ela é oxítona. Repetindo, quando a sílaba mais forte for a última, ela é oxítona. No caso do sabiá. Quando a sílaba forte for a penúltima palavrinha, ela é paroxítona. É o caso do lápis, do exemplo do lápis. Quando a sílaba mais forte for a penúltima, que é no caso do exemplo da palavra lápis, ela é paroxítona. E quando ela é proparoxítona? Quando ela é a antepenúltima, que é no caso do exemplo árvore. E tem mais uma coisa para ajudar nessa história do proparoxítona. As proparoxítonas, as sílabas que são proparoxítonas, todas têm que vir acentuadas. Se elas não vierem acentuadas, elas não são proparoxítonas. Ela pode ser oxítona ou paroxítona, mas nunca proparoxítona. As proparoxítonas, além delas serem a antepenúltima sílaba, ela tem que vir, acentuada, ela tem que vir com acento. Beleza? Aí vocês vão para a página 25 fazer a atividade que eu vou ler para vocês. Ela vai da página 25 e termina na metade da 26. Tá bom? Primeira questão. Numere as palavras de acordo com a posição da sílaba. Se for oxítona, você bota 1, paroxítona 2, proparoxítona 3. Certo? Eu vou dar só o exemplo da palavra diário. Ela é proparoxítona. Ela é a antepenúltima e ela vem acentuada. Certo? Segunda questão. Circule a sílaba tônica das palavras abaixo. Então, tem as palavras e você vai achar a sílaba que é mais forte dela e passar um círculo. Por exemplo, palhaço.
Ô tia, como é que eu vou saber? Lembra que eu expliquei? Vamos cantar a palavrinha palhaço. Onde foi que a tia esticou mais a palavra? Ó, palhaço, sílaba lhá. Você vai e circula, beleza? Terceira questão. Descubra a regra que foi utilizada para agrupar as palavras a seguir. Aí vem as palavras e vocês vão dizer se essas palavras são oxítona, paroxítona ou proparoxítona. Por exemplo, quintal, jogador, Brasil, maracujá, café, animal, sofá ou caju. Você vai botar todas essas palavras são para você oxítona ou são paroxítona ou são proparoxítona, tá certo? Por exemplo, as primeiras palavras que vocês vão ler, vocês vão colocar embaixo, na linha de baixo. Todas essas palavras escritas são, aí você vai definir se ela é paroxítona, oxítona ou proparoxítona, beleza? Quarta questão, leia as palavras abaixo e pinte o quadrinho de acordo com a sílaba tônica de cada uma. Então, tem a palavra história, você vai dizer se ela é oxítona, paroxítona ou proparoxítona. Fácil, né? Marcar um X nas alternativas é a questão 5. Aí você vai para a página 26, onde tem as duas últimas questões, que é a questão 6 e 7. Faça o que se pede. Sublinhar primeiro, letra A. Sublinhar a sílaba tônica das palavras abaixo. Então, elas deram 5 palavras, você vai sublinhar, passar um traço na sílaba mais forte. Depois, vocês vão separar as sílabas de cada palavrinha. E ao lado, você vai dizer se essa palavra que você sublinhou e que você depois separou, ela é oxítona, paroxítona ou proparoxítona. Eu vou dar só um exemplo da primeira. Carapina. Olha. Carapina. Onde foi que tia Sol falou mais alto? Esticou mais a sílaba? Carapina. Então foi no pi. Então você passa um traço na sílaba pi, separa a palavra carapina e ao lado você bota paroxítona, que ela é paroxítona. Tá bom? E aí faz os demais. Questão 7. Encontrar 7 palavras no caça-palavras e depois classificá-las quanto à sua tonicidade. Então, são 7 palavrinhas aí. Eu vou dizer só algumas delas e vocês acham demais. Tem relógio, óculos, baú, avião, certo? E aí você acha as outras. E aí você encaixa. Na oxítona são 2 palavras. Na paroxítona são 3 palavras. E na proparoxítona são 2 palavras. Então, vocês acham. Oxítona são 2, que está aqui dentro do caça-palavras. Paroxítonas são 3 e proparoxítonas são 2. Certo? Aí, por hoje, vocês encerram. Tia vai mandar na sequência um livrinho, um vídeo ainda ajudando nessa explicação. Vocês façam a tarefa. Quando nós retornarmos, Tia Sol corrige e explica de novo que a gente vai ter a revisão das aulas, né? Vamos ter todas essas revisões das aulas antes de fazer a prova oficial. Então, estudem, façam os trabalhos que eu passei, estude para os testes, tá certo? E mais uma vez dizendo que não precisa essa semana vir pegar a tarefinha na escola, que não haverá. É para que vocês estudem para o teste, realizem os trabalhos, para segunda-feira nós voltarmos à nossa rotina, tá bom? Então, cuidem-se, meus queridos. Fiquem com Deus. Beijos, queridos. Cuidem-se e cuidem dos seus. Olá, pessoal! Hoje nós vamos aprender sobre sílaba tônica. Estão preparados? Então, vamos lá! A sílaba tônica é a sílaba emitida com mais ênfase, sendo que em cada palavra só pode haver uma sílaba tônica. Por exemplo, na palavra abacaxi, a sílaba tônica é o xi. E como conseguimos identificar facilmente a sílaba mais forte em uma palavra? Basta você chamá-la e a sílaba que você puxar mais é a sílaba tônica. Abacaxi! As sílabas restantes que são pronunciadas com menor força e intensidade são chamadas de sílabas átonas.
Conforme a posição da sílaba tônica nas palavras, elas são classificadas em oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas. Oxítonas. As palavras são oxítonas quando a última sílaba da palavra é a sílaba tônica. Baú, feliz, guaraná. As palavras oxítonas que possuem essas terminações são acentuadas. Paroxítonas. As palavras são paroxítonas quando a penúltima sílaba da palavra é a sílaba tônica. Azeitona, menino, barata. As palavras paroxítonas que possuem essas terminações são acentuadas. Proparoxítonas. As palavras são proparoxítonas quando a antepenúltima sílaba da palavra é a sílaba tônica. Cálculo, científico, hipótese. Todas as palavras proparoxítonas são acentuadas. E por hoje é só, pessoal. Espero que tenham aprendido e até a próxima aula!